A escala 6x1 vai para um momento decisivo agora com 3 possibilidades lá no Senado, né? Você que entende ali dos trâmites, o que você acha que vai acontecer? O que Sua Excelência acha que acontece com o futuro dos trabalhadores brasileiros com essa escala 6x1? Acho que não vai mudar absolutamente nada. Nada? Nada. Não, peraí, é o fim da 6x1. Vai ter folga no sábado e no domingo. Vai ter folga, gente. Vai ter folga. Vai ter folga. Quando a gente for tomar uma cervejinha no shopping, não vai ter bar aberto, né? Quando a gente for... O que mais? Não, vai ter sim. Que mais não aí? sei. O preço vai da trocar. A ótica do meu amigo Marcelo. Se você realmente acredita que a PEC vai acabar com a escala 6x1, porque a discussão não é se é bom ou se é ruim trabalhar na escala 6x1. Obviamente que é ruim, ninguém gosta, né? E ninguém quer pro seu país que a maior parte das pessoas não tenham tempo para estudar, para ter lazer. Essa não é a discussão, né? Ninguém quer que o trabalhador brasileiro precise se sujeitar sem receber a mais de trabalhar 6 dias por semana. O ponto é, se a PEC vai ter esse efeito prático ou se não vai ter. O meu ponto é, hoje, cerca de 10% dos trabalhadores estão nessa escala. Eu aposto que daqui a 1 ano, quando a PEC entrar plenamente em vigor, vai ser os iguais 10% vão continuar trabalhando nessa escala. A PEC não vai mudar nada na prática. Né? Fazendo um bico, ou trabalhando no mesmo emprego informalmente, ou o sujeito vai ser demitido e aí vai ser a recontratação, vai ser via PJ com um salário menor. Então, assim, eu faço essa aposta com você. Mas veja, esse vídeo daqui na Constituição de 88 houve uma redução de jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Estava lendo sobre isso e não houve uma queda na produtividade em razão dessa redução de escala. 88 já faz um bom tempo. Sim, então, e o sistema já faz de quase medição 40 da época anos. era bem apurado, assim, né? Sim, mas já faz quase 40 anos. E essa redução aí de 4 horas, não prevejo, pelo que já foi visto na questão histórica, essa redução. Mas acho que a grande questão não é tanto o modelo de contratação, mas é aumentar a riqueza do país, né? Porque onde as pessoas trabalham menos, né, e recebem mais, são os países mais ricos. E a gente não aumentou a nossa riqueza nos últimos 40 anos. A gente ficou, frente aos outros países emergentes, o nosso crescimento foi pífio, principalmente de produtividade. O nosso crescimento de produtividade nos últimos 40 anos foi de cerca de 18%. Nos nossos pares países emergentes foi de 130%. Então, assim, não adianta a gente ficar discutindo essa demagogia de que o trabalhador vai trabalhar menos e receber mais por causa de mudança na legislação trabalhista, quando na realidade a gente precisa tratar de investimento em ciência e tecnologia, a gente precisa tratar de infraestrutura. Uma lei trabalhista feita por Getúlio Vargas faz sentido estar em vigor hoje? Faz sentido nortear o caminho do trabalhador até hoje? Ou não, você precisa adaptar a lei com a realidade que nós temos agora. Hoje existem profissões que não existiam no tempo passado. Hoje existem atividades que são totalmente diferentes do modo de fazer. E aí você precisa ter uma revisão das leis trabalhistas. O que eu concordo é que, sim, de fato, em paralelo a isso, precisa ter um investimento mais massivo em tecnologia aqui. Justamente para que a produtividade, que normalmente é ligada ao crescimento tecnológico, aumente. Porque se você for fazer o aumento da produtividade simplesmente vinculado ao esforço das pessoas, isso tem um limite. Primeiro que é a exaustão do trabalhador, que é péssimo. Sim, e segundo que você não consegue ter um potencial de crescimento tão grande quanto. E o fato, eu acho que a grande crítica aqui é a hipocrisia das políticas que são feitas no país. Elas são feitas em ano de eleição simplesmente para ganhar voto. Não se pensa numa estruturação de longo prazo, não tem política pública. Mas não teve esse aumento não em razão de vontade, não teve esse aumento em razão de teto de gastos, em razão de freios. Nem tinha teto de gastos nos 2 primeiros mandatos dele. Você acha que essa folga vai ser usada para trabalhar ou para descansar? Ou para procurar um bico, procurar um outro emprego? O meu ponto é que não vai existir essa folga. O meu ponto é, veja... E você falava sobre o fato da CLT estar desatualizada. Hoje, a maior parte dos trabalhadores não está na CLT. Ou eles são informais ou eles são PJ. Isso demonstra a falência do nosso modelo de trabalho. Porque se os contratos estivessem funcionando, as pessoas estariam utilizando a legislação trabalhista. A maior parte dos contratos estariam sob essa relação. Essa relação não está funcionando. Acabei de ser notificado pela Justiça Federal. E adivinha quem é o autor? Ministro Gilmar Mendes. Parece que ele não gostou quando eu falei que ele pega carona em jatinho de banqueiro bandido, quando eu falei que outros ministros do Supremo fizeram contratos com esse banqueiro bandido. Acho que todo brasileiro sabe disso. Estou aqui indignado, mas tenho certeza que a justiça vai prevalecer. E se queriam me calar, não vão. Vou continuar mostrando sempre todos esses absurdos que têm acontecido no Brasil.
É muita autoridade, é muito político vendido se aproximando de bandido para poder enriquecer. Não podemos tolerar isso. Quando nós olhamos para o material que o Zema produziu ali nos Intocáveis, se trata de uma sátira política, se trata de um direito, de uma presença que não existe onde? Em estados autoritários, como no caso chinês, mas que deveria ser comum e normal dentro de uma democracia funcional, como deveria ser, em tese, o caso do Brasil. Quando a PGR aceita esta denúncia, quando esse processo tem segmento, nós nos colocamos em um curso de não compreensão do que está acontecendo. Lembrando que essa mesma PGR que demorou e não deu ali o seu parecer favorável à prisão preventiva de Daniel Vorcaro a pedido do ministro André Mendonça, mas que parece ser muito mais ágil em responder uma situação como essa relacionada a uma crítica a ministro do Supremo Tribunal Federal, em uma piada, uma sátira de bonequinhos de IA que fazem ali brincadeiras em relação à situação. Lembrando que o mesmo ministro Gilmar Mendes teve uma fala que ele próprio reconheceu como uma fala com retoques ali, com uma situação de homofobia, que ele se desculpou e que a denúncia sobre isso não foi aceita. Por quê? Porque a desculpa já tinha sido até solicitada ali, o procurador até arguiu isso. Então, assim, são um Brasil de vários paralelos que ninguém entende. Como que isso é possível? Não dá para entender, porque é um atentado frequente à liberdade de expressão, que na minha visão hoje é a coisa que mais está em risco no Brasil e que você aí de casa deveria se importar. Acabou de sair agora, Romeu Zema, ele publicou aí uma intimação, uma notificação que ele recebeu da Justiça, de certa forma, como uma intimidação à liberdade de se expressar, de se comunicar, e assinada por quem? Pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e eu trazia justamente o lembrete de que o mesmo Gilmar, há pouco tempo, debochou publicamente do sotaque mineiro, do sotaque interiorano, né? Mais ou menos, ele brinca ali, ele dá uma debochada do próprio Romeu Zema, e eu não vi também a população mineira ir lá na Justiça pleitear. Agora o Gilmar também não pode falar da gente.